welcome to another week. I'm so glad that you're here. Today, we are going to talk about business and entrepreneurship. Repeat, entrepreneurship. Entrepreneurship means empreendedorismo in Portuguese. So basically, as you can see, is our mind map, and I'm here to help you to talk a little bit about this topic. As you know, all of the things, the complementary things, supplementary things that you need to learn will be in the next classes, the next lessons, like Anki, like texto com áudio, like mind map activities. All that you need is in there, okay? Today is just an overview of the topic of this week. Okay, so keep in mind that in this specific week, the topic, it will surround something between business and internship. So we are going to talk about a person who works to another person and a person who works to themselves. For example, like me, I'm an entrepreneur. An entrepreneur, it's a person who works to himself. Like I work for myself. I don't work for anybody. I don't have any boss. I'm my own boss. Okay? Great. So, very interesting because there are so many interesting things to talk about. As you can see, I have a large mind map today. So I'm gonna put that a little bit bigger than usual. So I'm gonna start with him and talking to you a little bit in using Portuguese and English to talk about entrepreneur. Entrepreneur. Repeat, entrepreneur. It isn't an English word. It's a French word that English took, and then we used to say empreendedor in English. Entrepreneur. Okay? To explain with an entrepreneur, we can use this. An entrepreneur, it's a person who works to themselves. Ok? E aí a gente usa o pronome, nesse caso, reflexivo. Você vê que eu disse que o empreendedor é aquela pessoa que trabalha para ele mesmo. E eu disse para eles, né? Eu disse themselves. Ok? E utilizei o pronome reflexivo, tá? Os pronomes reflexivos são aqueles pronomes que terminam com self no final ou selves, ok? Se tiver no plural, ele vai terminar com selves. Então, é para dizer uma ação que é feita e é sofrida pelo mesmo sujeito, tá? Então, em português, a gente também tem isso. Ela mesma se cortou. Então, ela fez a ação de se cortar e ela mesma sofreu aquela ação de se cortar. Esses são os pronomes reflexivos que em inglês nós também temos. Ok? Very good. So, again, empreendedor, entrepreneur. Empreendedorismo, entrepreneurship. Entrepreneurship. Ok? Great. Então, a gente pode ter personal questions or business questions. Of course, if I'm talking about personal questions, I can, for example, ask you something about how your family is feeling about the fact that you are an entrepreneur. So, pay attention to this question here. How has being an entrepreneur affected your family life? So, what this person wants to know is something that it's too personal, okay? Can I ask a person this, Lorena? Yes. Yes, you can. You can ask that. Some people cannot be very comfortable to answer this question, and that's okay. But you can. It's not the same as asking a person about their age, like, how old are you? Some people, especially women, they don't like these questions, so don't do that directly if you are not close to that person. Okay? Great. So, personal questions.
Todas as vezes que a gente for falar sobre perguntas pessoais, por exemplo, são perguntas que estão relacionadas ao trabalho e relacionadas à vida pessoal. Como, por exemplo, como ser um empreendedor afeta a vida da sua família? Outro exemplo que você pode perguntar. Trabalhar 15 horas por dia sendo empreendedor não impacta o seu casamento? Claro, como eu disse antes. Essas perguntas são muito pessoais, você pode fazer em determinadas situações. A pessoa pode responder ou não, se sentir confortável para responder ou não. Ok? Ok. Business questions. Business questions, it's all about, as the name says by itself, business. For example, how did you raise funding for your business? Raise funding. Então, como é que você... É como se você estivesse perguntando, como é que você junta dinheiro? Como é que você arrecada dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Poderia ser também algumas perguntas relacionadas a empreendedorismo. Outra coisa que você pode fazer, eu altamente recomendo que você faça, é criar suas próprias perguntas relacionadas a isso. O que você tem curiosidade de saber? Você já está no módulo 9, então você já se sente super à vontade para fazer isso. Que tipo de perguntas você faria para um empreendedor? Coloca em inglês, se grava, faz uma gravação de você fazendo essas perguntas, olha no espelho e faz mirror conversation, pergunta para você mesmo e responde em inglês. Lembre-se, a confiança e a naturalidade, ela vai crescendo aos poucos, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, ok? Very good. Então, beleza. Business, let's see business. We can have something related to a company profile. Eu vou chegar a minha imagem um pouquinho mais para cá, vocês vão ver que eu vou mexer para que eu consiga mostrar tudo para vocês do lado de cá, beleza? Então, por exemplo, a gente pode querer saber alguma coisa relacionada ao status, ao perfil da empresa. Então, a little bit about company profile and departments and areas. Então, departamentos e áreas. Como é que eu pergunto a alguém, vem cá, em que departamento você trabalha? Em inglês eu digo, which department or which area, ok? Which department do you work in? Hey, which department do you work in? E a resposta da pessoa pode ser I work in ou I'm in, tá? Então a pessoa pode dizer eu trabalho no, eu estou na, quando a pessoa diz eu estou in, I'm in marketing. Então eu estou na área de marketing, foi isso que ela quis te dizer. Então a gente pode ter a Human Resources, Production, Marketing and Finance como possibilidades, ok? Se eu quiser falar sobre produtos ou serviços, Product Services, a minha pergunta pode ser, por exemplo, What does the company do you work for do? Comi o for aqui, ó. What does the company do you work for do? Por que esse for? Porque você diz assim, I work for e diz o nome da empresa. I work for Petrobras. I work for Google. I work for Facebook. Ok? Eu trabalho para tal empresa. Teacher Lory, eu posso dizer que eu trabalho na empresa? Work in? Pode, não tem problema, tá? Então, what does the company do you work for do? O que a empresa para qual você trabalha faz? Então, você pode dizer, por exemplo, we specialize. Você pode utilizar we specialize. Você pode dizer nós estamos in, por exemplo, we are in primary sector. Nós estamos no setor primário. Esse setor primário é um setor de extração de raw materials. O que é raw materials, gente? É insumos, tá? Insumos básicos. Então, a gente chama de raw materials. Por exemplo, madeira, por exemplo, argila, por exemplo, coisas que vão se transformar em outras coisas, na extração, é o setor primário. Você pode dizer também que você está, we are in secondary sector, manufacturing. Então, coisas ligadas a manufaturas. E você pode dizer, we are in tertiary sector. Tertiary sector, commercial
services. Então, uma parte ligada a comércio e serviços. Ok? Very good. A little bit more. Como é que a gente pode falar, por exemplo, sobre o marketing? Como é que tá? O marketing não, desculpa. O mercado. Então, market. Como é que tá o mercado? Para avaliar o mercado, você pode, por exemplo, perguntar: Who are your main competitors? Esse competitors aqui são os concorrentes. Who are your main competitors? Quem são os seus principais concorrentes? Gente, já fica de orelha em pé, porque algumas dessas perguntas que estão aqui podem, por exemplo, estar numa entrevista de trabalho. E é exatamente, estou falando tudo em português, agora que eu lembrei. This is exactly what we are going to see in our next activity, which is o texto com áudio. So you are going to follow a job interview, and then you have to prepare yourself for your own job interview if you want. So a very good activity to do is to put yourself in that situation and pretend that you are in a job interview. So make yourself questions like that. For example, who are your main competitors? What does the company do you work for do? Which department do you work in? And then feel a little bit more comfortable to answer those questions in English, because we can all have that situation, go through that situation, right? To speak in English about something that you do. So guys, that's it. It was a small lesson, right? It wasn't too big, but I know it was very, very important for you. So, as you can see, I'm gonna put the PDF here to you, download if you want, and prepare yourself for job interviews and to talk about your entrepreneurship life, okay? So, bye-bye, see you next class.